Muito bem, este é o Conexão Futura aqui na tela do canal Futura e também na internet. Acesse o nosso site futura.org.br/Conexão Futura para saber tudo aqui sobre a nossa programação e assistir aos nossos episódios anteriores, compartilhar nas suas redes sociais e muito mais. E em 2014, os deslocamentos forçados em todo o mundo, causados por guerras e conflitos, atingiram mais de 59 milhões de pessoas, segundo dados do Acnur, que é a agência da Organização das Nações Unidas para Refugiados. O Brasil é signatário dos principais tratados internacionais de direitos humanos e, de acordo com o CONARE, que é o Comitê Nacional para Refugiados, temos atualmente, números de outubro de 2014, 7.289 refugiados reconhecidos de 81 nacionalidades distintas e desses 25% mulheres. A gente conversa agora então direto de São Paulo com a Gabriela Cunha Ferraz, que é coordenadora do Comitê Latino-Americano e do Caribe para a Defesa dos Direitos da Mulher e curadora do projeto Vidas Refugiadas. Gabriela, bem-vinda à Conexão Futura, tudo bem com você? Tudo bom, Cris? Boa tarde. Obrigada pelo convite. Obrigada pela oportunidade de abordar esse tema hoje aqui no Conexão. Obrigado a você por ter aberto um espaço na agenda para falar com a gente sobre esse assunto tão importante que dominou boa parte aí da agenda da política internacional no último ano. A gente tem acompanhado tanto nessa movimentação de refugiados, a Síria principalmente, mas de outros países também. Agora há uma distinção a ser feita aí no que se classifica, né, entre os deslocados, refugiados e migrantes. Você pode explicar para a gente qual é essa diferença? Posso sim. Na verdade, o termo, quando a gente fala de deslocamento, é como se a gente estivesse falando do gênero, né? Dentro desse gênero, a gente vai ter algumas espécies de deslocamento. Então, o refugiado, especificamente, é aquela pessoa que sofreu uma perseguição no seu país de origem, que é o caso dos sírios. Existe uma perseguição generalizada, um conflito, uma guerra instaurada. Ao mesmo tempo, a gente vai ter outros deslocados que são, por exemplo, os haitianos. Eles vão ser os deslocados humanitários. Então, vieram para cá a partir de 2010, fruto do problema que existiu ambiental no país deles. E eles após o terremoto no Haiti, né? Isso, o terremoto de 2010, eles foram forçados a migrar. E existe também o migrante econômico, né? A migração, que é um direito onde as pessoas atravessam as fronteiras pelas razões, todas as razões, né? Tanto a questão econômica quanto por amor, para se casar do outro lado, enfim, aqui nessa espécie a gente tem um grupo maior de pessoas. Bom, a gente vê que aqui no Brasil foi criado inclusive o comitê, vamos colocar na tela agora, o Comitê Nacional para os Refugiados, o CONARE, que é ligado ao Ministério da Justiça. Acessando aqui o site do Ministério da Justiça, que está aí na tela para você de casa, você pode ter outras informações sobre esse órgão interministerial. Agora a gente tem visto aí o número de imigrantes e refugiados crescer no nosso país, principalmente nos últimos 5 anos. De que forma você vê que a lei brasileira atende ou não às necessidades dessa população, Gabriela? Na verdade, a gente teve um aumento significativo nos últimos 5 anos. O fluxo de pessoas pelo planeta sempre existiu, né? Eu costumo dizer que o primeiro deslocado é o próprio Jesus Cristo, né? Sempre existiu pessoas migrando, mas nos últimos 5 anos o Brasil vem experimentando um papel de destaque. E isso acontece muito por questões como a proibição na entrada de outros países, que eram um destino já habitual de muitas pessoas, e também a questão dos grandes eventos no Brasil, que abriram postos de trabalho, né? Então a Copa, as Olimpíadas, isso acaba atraindo essas pessoas para o país. Então, nos últimos anos a gente teve um salto de pessoas no Brasil, né? Entrando, procurando, e hoje a gente tem uma reforma da nossa legislação. O Brasil ele tem o Estatuto do Estrangeiro, que é uma lei de 1980, portanto uma lei da época da ditadura militar, e que hoje ela vem sendo reformulada no Congresso Nacional. A gente já teve aprovação no Senado e existe hoje uma comissão especial para tratar do tema na Câmara dos Deputados. Agora, Gabriela, segundo os dados aí mais recentes, 1 em cada 4 refugiados é mulher. Então, qual o perfil dessa população? Que diferença faz quando uma mulher é refugiada em comparação aos homens? As dificuldades são muito diferentes, né, em relação aos homens. Essa é uma grande luta, né? Essa é a luta na qual a gente se dedica, na qual o projeto
que você mencionou no início, Vidas Refugiadas também tenta abordar, que é exatamente onde se encaixa essa mulher dentro desse cenário. Então, na própria lei que eu comentei agora há pouco com você, a gente não tem nenhuma proteção especialmente voltada para essa mulher, sendo que a gente sabe que num contexto de guerra, as mulheres são as pessoas que mais sofrem, né? É a mulher em geral que perde os filhos, é a mulher que perde o marido, é a mulher que vai se deslocar sozinha, é a mulher que sofre grandes violações, torturas, como a violência sexual nesses espaços, né? Então, a violência sexual nesses países é utilizada como uma própria estratégia de guerra. Então, no país de origem, ela sofre esse tipo de violência. No deslocamento, ela também sofre violência, sendo vítima de tráfico de pessoas, sofrendo novamente violências sexuais. E no país, quando ela se destina, o país de acolhida, né, que nesse caso que a gente vem discutindo, no caso é o Brasil, esse país que acolhe, é importante que ela consiga, de fato, ter uma vida livre de qualquer tipo de violência e não uma vida que vá, mais uma vez, colocar essa mulher em situação de vulnerabilidade. Para isso, a gente precisa ter políticas públicas e para isso a gente precisa ter uma legislação voltada para as especificidades dessa mulher, que sejam capazes de protegê-la, sejam capazes de erradicar qualquer tipo de violação a direitos humanos e os direitos das mulheres. E nesse sentido, então, você avalia que existe uma falha em relação à legislação que possa oferecer uma proteção maior a essas mulheres? O que acontece hoje, essa lei, ela está em formação. Então, esse é o momento da sociedade civil, das organizações se mobilizarem para conseguir incluir temas como esse no processo legislativo, na construção da lei. E eu falo isso tanto nesse âmbito federal quanto nos âmbitos estaduais, porque, por exemplo, São Paulo é a cidade que concentra o maior número, né, de pessoas migrantes refugiados. Então, São Paulo já vem desenvolvendo algumas políticas de proteção, que vêm sendo políticas muito interessantes, mas a gente não pode perder o foco de que dentro de cada política, a gente tem que ter um olhar, uma proteção especial para essa mulher, porque, infelizmente, ela é a ponta mais fraca dessa corda e é sempre quem mais sofre. Sem dúvida. Gabriela Cunha Ferraz, a gente vai voltar a esse assunto aqui no Conexão, mas por agora agradeço a sua participação, que o nosso tempo já chegou ao fim. Então, muito obrigado, um abraço para você. Muito obrigada pelo convite, até a próxima. Até a próxima. E aproveito e mostro para você de casa o site do Acnur, que é o Alto Comissariado da ONU, o órgão ligado aí às Nações Unidas, vinculado à questão dos refugiados em todo o mundo. Você pode acessar aí acnur.org para ter essas informações também aqui sobre o Brasil. E na próxima entrada do Conexão Futura, a gente volta e vamos fazer um balanço da educação no país em 2015. Um relatório divulgado pela Unesco, que é o órgão das Nações Unidas para a Educação, Ciência e Cultura, mostra que somente 1/3 dos países alcançou todas as 6 metas de educação estabelecidas há 15 anos, previstas para serem cumpridas entre 2000 e 2015. O Brasil alcançou apenas 2 dessas metas, então a gente discute aqui onde avançamos, onde acertamos, onde os resultados não foram tão bons e o que a gente pode esperar aí de investimento para a área da educação no próximo ano. Então não perca essa discussão desde já, você fica aí ligado que eu volto daqui a pouquinho com mais Conexão Futura. Até já!